Fala pessoal, vamos para mais uma aula de Direito Penal. Dessa vez a gente vai estudar as excludentes de ilicitude, não é? Dentro da teoria do crime, a gente viu que crime é o fato típico, ilícito e culpável. O fato típico é composto por 4 elementos. Para você não perder o raciocínio, eu vou te mostrar aqui a nossa tabela da teoria do crime para você entender onde é que a gente está. Vê só. Para a teoria tripartida do crime, deixa só eu colocar aqui uma canetinha. O fato, para ser crime, tem que ser típico, ilícito e culpável. Então, a gente já viu aqui o fato típico, que é composto por 4 elementos: conduta, resultado naturalístico, nexo causal e tipicidade. E a gente viu que todo fato típico presume-se ilícito. Essa presunção de ilicitude, olha para mim, ela é genérica, né? Ela é, na verdade, relativa. Por que relativa? Porque cabe prova em contrário. Essa presunção de ilicitude, ela não é absoluta. Ela é relativa, justamente porque se você provar que agiu amparado em uma das excludentes de ilicitude, você não responde pelo crime. Na verdade, você vai excluir a ilicitude do crime e não há crime, porque para ser crime, o fato tem que ser típico, ilícito e culpável, beleza? Então, a aula de hoje é justamente aqui. Excludentes de ilicitude. Vai lá no slide e presta atenção, vê. A ilicitude, ela não tem elementos como a gente viu aqui no fato típico. O fato típico tem 4 elementos. Aqui os 4. A ilicitude, ela não tem elementos, ela é presumida. O que a gente estuda aqui é justamente fatos que podem excluir a ilicitude. Então, são chamados de excludentes de ilicitude, certo? Elas podem ser genéricas, são essas 4 aqui, ó. Específicas, previstas na parte especial do Código Penal. E também tem a causa supralegal de exclusão de ilicitude. Então, a gente vai começar estudando pelas excludentes de ilicitudes genéricas. A primeira delas vai ser estado de necessidade, beleza? Seguindo a ordem do Código Penal, então, artigo 24, estado de necessidade. Diz o seguinte, quer ler? Vou botar para você ler, ó. O artigo 24 diz o seguinte, considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade e nem poderia de outro modo evitar direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Professor, eu não entendi, foi porra nenhuma. Beleza. Da forma que esse texto foi escrito, fica um pouquinho chato de interpretar. Mas, o que ele diz é o seguinte, considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual ou iminente, ou atual, na verdade, que não provocou, para salvar o quê? Direito próprio ou alheio, cujo sacrifício daquele direito que você salvou, naquela circunstância, não era razoável exigir-se. Professor, eu continuo sem entender nada. Olha para mim aqui, Bisonho, vê só. O estado de necessidade é quando você tem que sacrificar um bem para salvar outro bem. Sacrificar um direito para salvar outro direito. Beleza? Diante de um perigo atual, se liga, não pode ser perigo iminente. O perigo tem que ser atual. Diante de um perigo atual, a única possibilidade de salvar o seu bem ou o bem alheio é sacrificando outro bem. Vou lhe dar o exemplo para você entender melhor. Imagine aí que você está num barco e só está você e outra pessoa, só tem um colete salva-vidas, você não sabe nadar, o seu amigo que está com você também não sabe nadar e o barco está afundando. Alto mar, o barco afundando. Perigo atual, sim ou não? Nenhum sabe nadar. Se o barco afundar, fudeu. Morre os dois. O que é que acontece? Você, para salvar a sua vida, mata seu amigo, toma o colete dele e sobrevive.
Se liga, diante de um perigo atual, você sacrificou um bem, vida do seu amigo, para salvar outro bem, sua vida. Isso é o estado de necessidade, beleza? Agora, esses detalhes que o artigo traz para você, você não pode esquecer, porque a prova vai contar uma historinha e vai perguntar a você se cabe alegar estado de necessidade. Se faltar algum requisito, acabou, não cabe estado de necessidade, beleza? Então bora estudar. Passa o slide. Antes da gente entrar aqui nos detalhes, vê só, eu quero mostrar para você o seguinte. Parágrafo 1º. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Então isso aqui é muito importante. Se, por exemplo, um bombeiro vê uma casa pegando fogo, ele tem obrigação, ele tem o dever legal de enfrentar o perigo para tentar apagar aquele fogo, né? Para evitar que o fogo se espalhe, queime outras casas ou que termine de consumir o prédio, né? Então vejam, o bombeiro ele tem o dever legal de enfrentar o perigo. Ele não pode alegar estado de necessidade. Digamos que ele pegou uma vítima lá dentro e de repente ele tenha que escolher sacrificar a vida da vítima para salvar a dele ou enfrentar o perigo e vir a correr o risco de vida. Ele não pode sacrificar a vida da vítima para salvar a vida dele. Justamente que ele tem o dever legal de enfrentar o perigo, beleza? Parágrafo 2º diz o seguinte, ó. Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1/3 até 2/3. Fazer o seguinte, eu não vou falar sobre esse parágrafo 2º agora, porque você não vai entender. Bora entender o caput, certo? E depois a gente volta para o parágrafo 2º. Vê só, aqui são os requisitos do estado de necessidade. Então presta atenção, esses requisitos estão previstos lá no artigo 24 que a gente acabou de ler. Só que escrito de uma forma que você acaba não entendendo direito. Primeiro requisito, tem que existir um perigo atual. Então olha para mim aqui, ó, veja. Se o barco está afundando, o barco bateu, está afundando e ali ou você mata seu amigo para tirar o colete dele e se salvar, ou você morre. Pergunto, existe um perigo atual? O barco afundando, o barco bateu, quebrou e está afundando. Claro que sim, o perigo é atual. Agora imagine que o barco ainda não bateu, o barco ainda não quebrou, mas ele está prestes a bater num iceberg, por exemplo. Você já pode matar o seu amigo para tomar o colete e salvar a sua vida? Claro que não, porque não existe perigo atual, o perigo é iminente. Você não sabe se o barco vai bater de verdade ou se ele vai bater e vai afundar. Ele pode bater e não afundar. Ele pode bater e ser resolvido de outra forma. Então, não pode alegar estado de necessidade em caso de perigo iminente. Perigo prestes a acontecer não pode, beleza? Então, primeiro requisito, o perigo tem que ser atual. Segundo requisito, não provocou por sua vontade. O perigo atual não pode ter sido provocado por você que alegou o estado de necessidade. Então, volta para o exemplo do barco e presta atenção. Digamos que tá eu e você num barco, beleza? Eu sei que você não sabe nadar e eu também não sei nadar. Esse é o exemplo. Eu vou olhar o barco antes da gente sair, eu percebo que só tem um colete salva-vida. Só que eu não aviso para você. Eu digo, não, tá tudo de boa, o barco tá tudo bem. A gente vai, em alto mar, o barco começa a afundar e agora eu quero matar você para tomar o único colete que existe no barco e salvar a minha vida. Eu não posso alegar estado de necessidade. Sabe por quê? Porque fui eu que causei o perigo. Antes de sair, eu vi que só tinha um colete. E eu sabia que nem eu nem você sabia nadar. Então o ideal seria o quê? Ó, só tem um colete. É melhor a gente arrumar outro e só entrar na água quando tiver os dois coletes. Porque nem eu nem tu sabe nadar. Então preste atenção. Dessa vez fui eu que criei o perigo, eu que causei o perigo. Se eu causei o perigo, eu não posso alegar estado de necessidade.
Agora, você que não sabia do perigo, não causou o perigo, você sim poderia me matar, tomar o colete e salvar a sua vida, que aí sim estaria diante de um estado de necessidade, beleza? Vai lá no slide. Terceiro requisito, não poderia evitar por outro meio. Ei, tem que ser o único meio de evitar o dano ao seu direito. Tem que ser o único meio. Estava no alto mar, o barco afundando, nem eu sei nadar, nem você sabe nadar. Não fui eu que causei o perigo, certo? Eu vou e te mato para salvar a minha vida. Beleza, estado de necessidade. Porque nesse caso, só existia um caminho para eu salvar a minha vida. Era matando você, tomando o seu colete. Beleza? Agora, preste atenção. Eu sei nadar. Está próximo da margem, né? No rio, seja lá onde for. Então, está próximo da margem e eu consigo chegar nadando lá. Só que o barco afundou e eu prefiro matar você. Eu digo, eu vou sair nadando isso tudo, vou nada. Eu estudei que cabe estado de necessidade, né? Excludente de ilicitude. Mato você, tomo o seu colete e vou alegar o estado de necessidade para me livrar do crime. Pode? Não. Sabe por quê? Porque existia uma segunda opção. Só existe estado de necessidade quando não poderia evitar o dano ao seu direito por outro meio. Só existia um meio de salvar o seu bem jurídico, que era sacrificando o outro. Aí sim existe o estado de necessidade, beleza? Quarto requisito, que não é um requisito, na verdade. Direito próprio ou alheio. Então, vê só. Você pode sacrificar um direito para salvar outro direito. Esse direito que você salvou pode ser seu ou de outrem. Pode ser de outra pessoa. Os exemplos que eu dei foi eu matando você para salvar a minha vida. Mas digamos que tá eu, você e outra pessoa. E eu mato você para salvar essa terceira pessoa. Só tem 2 coletes, o meu e mais um. Então eu mato você e pego o colete e dou a outra pessoa para salvar a vida dela. Está valendo também, porque o estado de necessidade pode ser em favor de direito próprio ou alheio. No primeiro exemplo lá que eu dei, foi em direito meu, eu salvei minha vida. Nesse segundo exemplo, nesse último exemplo que eu dei, foi estado de necessidade para salvar um direito alheio, beleza? Sacrificar não era razoável. O que significa isso aqui, ó? Cujo sacrifício, naquelas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Lembra que o artigo 24 diz isso? Sacrificar não era razoável. Ou seja, prestar atenção. O direito vai olhar para você e vai dizer, bicho, eu não poderia exigir de você um sacrifício desse bem. Na verdade, você fez certo. Porque sacrificar nessa situação não era razoável. Por exemplo, imagine que eu matei você para salvar minha vida, certo? Daqui a pouco o juiz diz, não, era para você ter sacrificado sua vida e deixado o outro sobreviver. Não é razoável exigir isso. Vou dar um exemplo melhor para a gente entrar no que realmente eu quero, né, nesse ponto aqui, desse requisito. Digamos que o barco afundou e tem um isopor lá boiando. Tem um pedaço de isopor lá boiando, certo? Eu coloco a mão para segurar o isopor, beleza. O isopor suporta tranquilamente. Então, o isopor vai salvar a minha vida. Só que eu estou com um baú de ouro. É meu. Eu coloco o baú de ouro em cima do isopor, beleza, o isopor aguentou. Aí chega tu nadando e coloca a mão em cima do isopor. Quando tu coloca a mão, o isopor começa a afundar. Aí vejam, tá eu, minha vida, você com sua vida em jogo e um baú de ouro entre nós dois. O baú de ouro é meu. Eu pego, mato você para salvar o baú de ouro. Aí sim, o direito pode exigir um sacrifício do meu bem.
vai dizer, mas rapaz, era para você ter jogado o baú de ouro e salvava a sua vida e a dele. Isso sim é razoável, certo? Não há estado de necessidade, presta atenção, anota. Não há estado de necessidade quando você sacrifica um bem de maior valor para salvar um bem de menor valor. Então vejam, eu sacrifiquei a sua vida para salvar um baú de ouro. A vida tem mais valor do que qualquer dinheiro. Eu não posso sacrificar uma vida para salvar um dinheiro, porque a vida tem um valor maior do que o dinheiro. É isso que você tem que entender. Só haverá estado de necessidade quando o bem sacrificado tiver o mesmo valor do bem que eu salvei. Ou o bem sacrificado tiver um valor inferior em relação ao bem que eu salvei. Beleza? Se liga. Isso daí é sacrificar não era exigível. Beleza? Agora, o direito não pode exigir de mim o sacrifício da minha vida para salvar um baú de ouro seu. Não pode. Então, se eu sacrificasse o seu baú de ouro, por exemplo, tá você, seu baú de ouro e eu. Quando eu boto a mão, o isopor começa a afundar, eu pego e jogo o baú de ouro no mar para salvar a minha vida. Sacrifiquei o seu baú de ouro para salvar a minha vida. Aí pode. Porque, sacrifiquei um bem de menor valor para salvar um bem de maior valor, a vida. Tranquilinho, no grau. Então, é justamente esse último ponto aqui que a gente conversou. Sacrificar não era razoável. O valor maior ou igual ao bem sacrificado. Ou seja, o valor do bem que eu salvei tem que ter um valor maior ou pelo menos igual ao bem que eu sacrifiquei. Vida versus vida, valor igual. Sacrifiquei o baú de ouro para salvar a vida, o bem salvo, vida, tem um valor maior do que o baú de ouro, beleza? Isso é o estado de necessidade. Tranquilo? O estado de necessidade, ele ainda pode ser agressivo ou defensivo. Aí está quase acabando a parte do estado de necessidade para a gente entrar na legítima defesa, beleza? Mas se liga aí, estado de necessidade, ele pode ser agressivo ou defensivo. Vou colocar o slide para você ler e a gente explica direitinho dando exemplos. Olha lá, o estado de necessidade agressivo é quando, para salvar seu bem jurídico, o agente sacrifica um bem jurídico de um terceiro que não provocou a situação de perigo. Estado de necessidade agressivo é quando você sacrifica o bem de uma terceira pessoa que não tem nada a ver com perigo. Então, é um exemplo que eu dei ali. Digamos que tem um familiar seu passando mal, certo? Infartou ou, sei lá, deu uma parada cardíaca nele, parada respiratória, qualquer coisa. E você tem que levar ele urgente para o hospital, senão ele morre. Você vai na sua garagem, tá o carro lá sem gasolina. Você bate na porta do vizinho, o vizinho não está em casa, chama um, chama outro. Ninguém tem carro para te socorrer. O que é que você faz? Vai passando uma pessoa que não tem nada a ver, dirigindo um carro, tu pega, dá uma butada nele, bora. Mão na cabeça, desce do carro. Isso daí é uma conduta típica de roubo, sim ou não? Sim. Fato típico de roubo. E esse fato típico presume-se ilícito. Todo fato típico, ele é antijurídico, ele é contra a lei, ele é ilícito. Porém, você sacrificou o bem de uma pessoa para salvar um bem de outra pessoa. Sacrificou o carro para salvar uma vida. Isso é estado de necessidade. E por que ele é agressivo? Porque você sacrificou um bem de uma pessoa que não ocasionou perigo. Ele ia passando, ele não tem nada a ver com perigo. Por isso que a gente chama esse estado de necessidade agressivo, beleza? Vai lá para a gente saber agora o que é o estado de necessidade defensivo. O estado de necessidade defensivo é quando a gente sacrifica o bem jurídico de quem ocasionou a situação de perigo. Dessa vez, o bem era da pessoa que ocasionou a situação de perigo.
Aí o exemplo mais clássico que existe e o que vem justamente nas questões é o exemplo com animal, certo? Você está lá passeando com seu pitbull, de repente a coleira dele se quebra e ele sai correndo em direção a uma criança. Quando ele salta para morder a criança, vai passando um policial, professor Everton Mota, e dá um tiro no cachorro. O cachorro morreu. Então vejam, eu atirei no cachorro que é seu bem. Um cachorro é um bem, é uma coisa, certo? Sacrifiquei o seu bem para salvar a vida da criança ou a integridade física dela. O que é que vale mais? O cachorro ou a vida da criança? O cachorro ou a integridade física da criança? Claro que o que vale mais é a integridade física e a vida da criança. Então eu sacrifiquei o cachorro para salvar a criança. Mas quem foi que causou esse perigo? Foi você que é o dono do cachorro. Você causou o perigo e o seu bem foi sacrificado. Por isso que a gente chama de estado de necessidade defensivo, porque foi contra, né? Foi um sacrifício de um bem de quem ocasionou a situação de perigo. Você deu um vacilo, seu cachorro fugiu e causou uma situação de perigo. O seu cachorro foi sacrificado. Então, estado de necessidade defensivo, beleza? O estado de necessidade ainda pode ser real ou putativo. O que danado seria estado de necessidade real e putativo? O real, não tem o que falar. Estado de necessidade real é o que realmente existe, porra. É o estado de necessidade propriamente dito. É isso que eu contei. Situação de perigo atual. Não foi você que provocou o perigo. Você sacrificou um bem de menor valor e salvou um bem de valor maior. Ou bem de igual valor, né? Vida versus vida, por exemplo. Todos esses requisitos previstos, então a gente está diante do estado de necessidade real. Estado de necessidade que existe de verdade. Já o estado de necessidade putativo é quando você age sobre o erro de proibição. Ou seja, não existe a situação de perigo. Você pensou que existia, ou você pensou que estava agindo em estado de necessidade. Imaginou, então, o estado de necessidade putativo pode ser chamado de estado de necessidade imaginário. Você imaginava que era um estado de necessidade, mas não era. Beleza? Segue o jogo. Deixa eu ver aqui o que é que falta pra gente. Ó, vê só. Legítima defesa, a gente vai ver daqui a pouco. Beleza? No próximo bloco, a gente estuda legítima defesa. Quem estiver assistindo essa aula, não perca o próximo, que vai ser muito importante. Tamo junto!